Olá, meus queridos, na lição de hoje vamos aprender o sábado como um sinal de conhecimento e o sábado como um sinal de santificação. Mas antes de irmos para a lição de hoje, quero reforçar o recadinho de ontem, que na sexta-feira, em vez do resumo da lição que nós vamos fazer amanhã junto com a lição de quinta-feira, na sexta-feira, no mesmo horário que seria a lição, o resumo, nós vamos retomar o nosso estudo bíblico que está aparecendo bem aqui. Vocês vão aprender muita coisa legal, assim como eu vou aprender junto com vocês. Então, olha só, você está convidado a nós estudarmos a Bíblia juntos e aprender muito mais sobre esse nosso Deus maravilhoso que tem nos abençoado tanto com o estudo da lição, tá bom? Então você está convidado, na sexta-feira vamos estar juntos aqui com um novo quadro, estudo bíblico, aprendendo muito mais da palavra do nosso Deus. Você está convidado, tá bom? Então, bora para o estudo de hoje que tem o tema Sinal de Santificação. Êxodo capítulo 31, versículo 13 diz bem assim: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Meus queridos, em Êxodo capítulo 31, nós vemos ali um texto rico que fala a respeito do sábado. Deus fala claramente ali muita coisa sobre o sábado. Se você quer aprender mais sobre o sábado, leia Êxodo capítulo 31, que você vai aprender muita coisa legal. Eu aqui só passo algumas coisinhas, porque se a gente ir muito a fundo aqui, ler texto por texto, nós vamos gastar um tempão. Mas com certeza com o que nós vamos aprender aqui hoje, você já vai ter uma mente bem mais aberta do que teria normalmente, né? Mas se você ler Êxodo 31, sua mente vai clarear muito mais. Então, meus queridos, capítulo 31 de Êxodo é muito rico quando fala sobre o sábado. E o texto contém alguns conceitos, né? Quando nós olhamos e estudamos o texto de Êxodo capítulo 31, nós vemos ali dois conceitos assim se destacando claramente, que foram os dois conceitos que eu falei logo no início, né? Que é o sábado como um sinal de conhecimento e o sábado como um sinal de santificação. E nós vamos entender o porquê disso. E aí, meus queridos, quando nós falamos de conhecimento, não é somente o ouvir, o ler, mas quando nós falamos de conhecimento, isso não significa só de teoria. Para a gente conhecer algo, né, ou alguém, ou alguma coisa, a gente precisa entender do assunto, né, conhecê-lo bem. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Vou dar um exemplo. Vou comprar um carro. Eu vou querer saber qual é o ano do carro, qual é o motor do carro, né? Quantos quilômetros o carro faz por litro de gasolina, né? Se o carro é mais macio, o acelerador, se a embreagem é mais macia, mais dura, né? Nós procuramos entender como que funciona o carro. Então, quando nós falamos do sábado como conhecimento, a gente precisa entender como que funciona. E não é só de ouvir, não é só de falar, não é só de ler o texto, nós precisamos conhecer a fundo. Então, conhecer não significa simplesmente saber o fato. Especialmente quando uma pessoa estivesse envolvida. Conhecer também significa ter um relacionamento salvífico com a pessoa conhecida. Quando nós conhecemos alguém, por exemplo, eu tenho muitos amigos. Eu conheço eles muito bem. Eu tenho um amigo meu que é muito amigo meu. A gente se conhece há anos. Tem mais de 15 anos que a gente se conhece. E a gente tem, assim, muito conhecimento um do outro. Eu conheço já as manias dele, ele conhece minhas manias. Então, assim, porque a gente se relacionou, a gente conversou muitas horas, passou muitas horas conversando, muitas horas aprendendo sobre ele aprendendo sobre mim. E assim fizemos uma grande amizade que dura até hoje, existe até hoje, e se Deus quiser vai durar até a eternidade, até Jesus voltar. Então, quando nós estamos conhecendo uma pessoa, para a gente conhecer ela bem, a gente precisa se relacionar com ela. Então, precisamos entender que conhecimento, a gente precisa se relacionar, conhecer a fundo bem o fato mesmo.
Então, quando nós falamos sobre o sábado, olha o que diz a lição de hoje. Assim, conhecer o Senhor significa estar em relacionamento certo com Ele. Aí, olha só, significa servi-lo, temê-lo, crer nele, confiar nele, buscá-lo e invocar o seu nome. Tudo isso nos mostra que não é apenas teoria, mas conhecê-lo em prática. E nós só conhecemos a Deus, né? A Deus, ao que Ele nos pede, ao que Ele nos ensina, quando nós nos aprofundamos, quando nós nos saímos do raso e vamos um pouquinho mais profundo. Então é necessário que eu e você tenhamos conhecimento a fundo daquilo que nós estamos estudando, daquilo que nós vamos conhecer, as pessoas que nós vamos conhecer, para fazer uma amizade. É dessa forma, e com Deus e com o que Ele ensina sobre o sábado que nós estamos falando, é dessa mesma maneira. E aí, no texto de Êxodo, capítulo 31, versículo 12, 31, versículo 12 até o 17, fala também um segundo conceito que eu falei no início da lição, o sábado como um sinal de santificação. E aí, meus queridos, nós vemos claramente quando Deus fala lá no Éden, né, que Ele abençoou e santificou o dia de sábado. Aí nós vemos lá no Êxodo capítulo 20, versículo do 8 até o 11, né, nos 10 mandamentos, que Deus abençoou e santificou o sábado. Quando nós falamos de santificação, Deus está dizendo, né, que eu e você somos santificados. Olha só como é que é isso, olha o que diz a lição. Vou ler aqui para vocês entenderem. Ó. O sábado também é um sinal de santificação, significa que o Senhor santifica seu povo. Está escrito lá em Levítico capítulo 20, versículo 8 e Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. E aí a lição continua. O processo de santificação é obra do amor redentivo de Deus e revela salvação e redenção. Tanto a justiça quanto a santificação são obras dele. Eu sou o Senhor que o santifico, diz Levítico capítulo 20, versículo 8. Portanto, o sábado é um sinal que dá conhecimento de Deus como santificador. Dado ao mundo como sinal do Criador, o sábado é também o sinal de Deus como nosso santificador. Então, meus queridos, nós vemos na lição e aprendemos que o nosso Deus, e através do conhecimento que nós temos do sábado, isso nos mostra que o nosso Deus, além de ser o nosso Criador, o nosso Redentor, Ele é quem nos santifica, quem nos abençoa. E Ele diz lá em Levítico capítulo 20, versículo 8, eu sou o Senhor que o santifico. Então, meus queridos, Deus nos dá esse lindo sinal, sinal de santificação. E lá no próprio sábado, né, quando nós vemos na lei, quando nós vemos nos mandamentos, quando nós vemos na promessa de Deus, nós vemos Deus abençoando, santificando aqueles que são obedientes ao nosso Deus. Então nós aprendemos, meus queridos, que o sábado é um sinal que dá conhecimento de um Deus que é o nosso santificador, e que nós possamos confiar nesse Deus que nos santifica, que nos abençoa e que tem mostrado através da tua palavra que é fiel e que tudo que diz é verdade e que dura para sempre. E para os nossos dias de hoje, inclusive, que eu e você nós possamos confiar nesse Deus e que nós possamos estar baseado na palavra que Ele diz e fazer aquilo que Ele pede para nos fazer, assim como Ele pediu para o povo de Israel. Ele ainda continua pedindo aos seus filhos hoje para que lembrem do dia e do sinal que Ele fez com Israel lá atrás, porque ainda hoje, nós vimos no verso de hoje, porque ainda hoje permanece de geração em geração e até hoje permanece para sempre. Então, meus queridos, que eu e você possamos confiar nesse Deus e que Ele te abençoe. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, porque o Senhor tem nos santificado, e através da Tua palavra nós aprendemos que o sábado nos mostra um Deus redentor, criador e santificador. Obrigado, Senhor Deus, por ser o nosso Deus. Obrigado por tantas bênçãos. Continue a nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.
Então é isso, meus queridos. Amanhã nós nos encontramos aqui para continuar o estudo da lição. Não perca, compartilhe a lição para os seus amigos para que eles aprendam também. Deixa o joinha, comenta aí bastante na lição. E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Amanhã nós vamos estar aqui mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina, que tem um tema amanhã, lembrando do sábado. Então, vamos estar aqui amanhã e eu conto com você. Até lá. Tchau, tchau.